Tava falando pro pessoal aqui, Luiz, que muita gente Ah, me perguntou o que de estar fazendo essas lives, principalmente contigo. De onde veio essa razão? Eu problematizo muito o momento que a gente vive no país, e no mundo, consequentemente, razão da pandemia. E a gente problematiza todo o contexto social que a gente vive, todos os contextos de comunicação, e inicialmente a gente começou fazendo um bate-papo sobre comunicação e psicologia, trazendo algum tema para poder casar muito isso e a gente conseguir entregar algum conteúdo. E eu sempre pensei em trazer o Luiz, que é meu psicólogo aí, o grande profissional, porque na minha visão, eu sou um privilegiado de ter acesso ao Luiz, sou um privilegiado de ter acesso ao Luiz, de poder estar nas consultas com ele semanalmente, e muitas pessoas não podem ter isso nas suas casas, nas inquietações de seus sentimentos. E eu convido o Luiz, um profissional, para levar esse conhecimento para a casa das pessoas. E eu acredito que não seja um conhecimento ou uma maneira de conhecimento, uma maneira de busca tão simples. Então exige um contato a mais das pessoas. Inicialmente a gente começa trazendo comunicação. Hoje o tema aparentemente não tem nada a ver com comunicação, mas vocês vão ver que a gente vai casar e de alguma forma, principalmente no final, eu vou casar esse assunto de comunicação. Mas o objetivo principal é saber, Luiz, a gente tem que ser produtivo na quarentena? boa, boa. Pois é, então, Diogo, quando você colocou, né, essa questão como tema do nosso bate-papo, né, eu olhei para essa questão e percebi que a primeira coisa que me chamou a atenção foi o termo produtivo, né, ser produtivo, né? Mas depois, olhando com mais cuidado, eu percebi que talvez o principal dessa questão, que vale a pena a gente abordar aqui, é essa expressão tem que, né? Opa! Porque, porque né, a pergunta é, você tem que ser produtivo durante a quarentena? Né? E, e ok, você ser produtivo, né, é algo que pode ser maravilhoso, né? Pode ser maravilhoso, pode ser também muito pesado, né? Eu acho Sim, que o que vai fazer a diferença é exatamente esse tem que, essa noção desse tem que, né? Porque quando vem essa expressão, né? Você tem que ser produtivo, traz essa ideia de rigidez, né? De algo que você é obrigado a perfeito. executar, né? Algo que você realmente tem que fazer, né? E não Uhum. pode não fazer. Ou seja, Sim, te tira a possibilidade, te tira essa noção e esse sentido de possibilidade da vida, né? Porque talvez ser produtivo na quarentena, para algumas pessoas, é uma possibilidade, né? Agora, sim. será que tem que ser uma obrigação, né? Então, eu sinto que esse foi o ponto assim que eu mais me chamou a atenção nessa pergunta e que eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso. Sim. Luiz, quando a gente decide esse tema, na verdade, esse tema ele te chama a atenção e ele instintivamente, tua intuição estavam pedindo esse tema. Desde a primeira, você tinha comentado comigo que algo soava em você e pedia que você falasse sobre produtividade e tinha uma palavrinha que era normose. O que é normose? O que produtividade encaixa com normose? Por que, que as pessoas não se chocam mais com algo que é assustador? Por que, que as pessoas não se chocam mais com alguém catando lixo na sua frente? Por que, que as pessoas não se chocam mais atualmente com, salvo engano, até outro dia eram 8 mil mortes? Por que, que isso não choca mais? O que é normose? O que é produtividade? O que isso tem a ver? Então, eu acho que não foi, então realmente não foi à toa que me chamou a atenção essa expressão do tem que, porque eu sinto que é isso que está muito ligado a essa ideia da normose, né? É quando a gente entra num padrão, num comportamento, numa atitude
de forma automática e inconsciente. Né? Então, Tá. se eu trago comigo, de repente, esse mandato, eu tenho que ser produtivo, né? E Uhum. eu fico reagindo a isso, eu estou agindo de uma forma automática e inconsciente. Né? E uma das normoses, né, mais presente nos nossos tempos atuais, né, talvez a gente possa falar, e aí a gente vai poder discorrer um pouquinho sobre isso, tá? Mas talvez a gente possa falar de uma normose como Uhum. um, uma noção de uma normose geral, estrutural, sistêmica, e também Certo. dentro dessa normose maior, geral, sistêmica, normoses. Então, são que vão constituindo essa grande normose, tá? Mas então, Certo. o que é essa... o porquê, então, a gente está falando desse termo, né? Porque ele indica, como a gente já escutou, né? Todo mundo aqui já deve, as pessoas que estão acompanhando, a gente já escutou as palavras neurose, psicose, né? Então, normose vem dessa mesma ideia de uma patologia, só que uma patologia da normalidade, né? Então, o que seria isso? Comportamentos, atitudes que Uhum. são, por consenso social, são consideradas normais e não só normais, como são esperadas que as pessoas Certo. tenham essas atitudes e comportamentos, porém que geram sofrimento, que geram doenças e dependendo do nível e da gravidade, até mesmo a morte. Né? Então, por isso, normose, a patologia da normalidade. Né? E aí eu vou aproveitar já para botar aqui a referência principal, Certo. né? Um livro que é o nome do livro, Normose, Patologia da Normalidade, tá? Foi escrito pelo Pierre, pelo Jean-Yves Leloup e pelo Roberto Crema, que todos são, não por acaso, né, da Unipaz, né, que deram origem, então, desde dos primórdios, e que deram origem a esse movimento que é a Unipaz, Universidade Internacional da Paz, que a gente já falou, já falei da Unipaz Sim. nos outros bate-papos, né? Porque essa ideia, essa percepção de que existem comportamentos e atitudes normais que são prejudiciais à saúde, à vida, é algo que você pode encontrar em diferentes autores. Mas eu acho que algo que foi muito especial que eles fizeram foi articular essa ideia, essa percepção numa palavra. E numa palavra que gera um impacto, que é normose, a patologia da normalidade. Então, voltando ao que você tinha perguntado, Diogo, que você trouxe, uma desse padrão de comportamento, de atitude da nossa sociedade hoje, que é tido como normal, mas que é fonte de sofrimento, de doenças, é exatamente esse ritmo acelerado, né, que a gente vive, sempre correndo, precisando produzir, sempre fazendo, acontecendo, produzindo, né, gerando dinheiro, acumulando. Né? Então, esse é um dos comportamentos, né, e atitudes que são tidos como normais, que todo mundo busca, né, de uma forma isso, e que traz sofrimento para as pessoas, para todas as pessoas. Né? Então, e daí a gente vê como que esse momento que a gente está vivendo é muito também importante, porque toda essa situação desafiadora, dramática, né, que a humanidade está vivendo com o coronavírus, né, com a necessidade, com essa convocação de ficarmos em casa, nos traz essa possibilidade de parar um pouco, né, nos traz Certo. essa possibilidade de parar um pouco, porque a Luiz, a convocação é para o rotina. recolhimento. A rotina. Eu gosto sempre de fazer uma diferenciação porque eu acho que minha cabeça entende de maneira mais didática. Eu fui criado com rotina, fui criado com rotinas muito certas, horário para isso, horário para aquilo, horário para aquilo outro. E hoje, dentro do meu processo, eu vou me identificando dentro dos horários que eu mais gosto, os horários que eu me sinto melhor para determinadas atividades.
E a quarentena, para mim, tem sido algo muito proveitoso nesse sentido, de alinhar o que eu mais gosto de fazer em determinado horário, óbvio, respeitando algumas reuniões que existem, respeitando alguns contatos com alguns clientes que existem, aulas que eu dou em alguns horários. Mas, e aí eu separo rotina de hábito. Para ficar mais didático para mim, eu separei rotina como algo rígido, que eu não posso alterar, que é aquela ideia de eu tenho que fazer determinada atividade, determinado horário, porque eu tenho que, separando de hábito. E hábito é algo para mim que eu escolhi, que tornou mais efetivo aquilo que eu escolhi. Por exemplo, eu sempre acordo e antes de fazer qualquer atividade, eu medito. E eu faço minhas orações. Esse é um hábito. Mas eu não coloquei isso como rotina, para minha cabeça ficar mais fácil de entender, digamos assim. E aí eu te pergunto, o excesso de rotina, o excesso de hábitos, aí vem o livro, O Poder do Hábito e tudo isso. Esse excesso de rotina, excesso de hábitos, leva a gente, ou potencializa a gente a uma normose, por exemplo? Pode ser que sim. Por que pode ser? Porque o grande diferencial que eu entendo do que você está trazendo é a consciência que você tem dessa rotina que você estabeleceu para você mesmo, desses hábitos que você estabeleceu para você. Então, a consciência e o sentido de que eles têm para você. Né? Certo. Porque se você está consciente que aquela rotina é uma escolha sua, é uma escolha, você fez essa escolha. Então, se você está com essa consciência e você continua escolhendo seguir aquela rotina, porque ela tem um sentido para você, porque de alguma forma você acha que é importante, porque você sabe que vai te fazer bem, enfim. Isso eu não entendo, isso não seria uma normose. Isso não é uma normose porque tem o elemento da consciência, do sentido, e você está fazendo uma escolha. Por mais que agora você colocou aquilo como um senso de que não, eu tenho que cumprir isso, mas é uma escolha que você fez e que você continua fazendo. Né? E se você está consciente disso, maravilha. A questão, acho que um fator que vai estruturando essa normose é quando a gente sai reproduzindo padrões de comportamento e atitude sem esse questionamento. Né? Porque a gente aprendeu que é assim que é. A gente aprendeu que assim é a vida. Né? Assim é a vida, então eu vou fazendo. E aí, como isso, né, normalmente não ressoa com o que vem de mim, da minha individualidade, é provável, é possível que eu comece a desenvolver sintomas. Né? Como a gente já falou também disso. Né? Sintomas, doenças. E isso se eu tiver um mínimo de sensibilidade, porque às vezes a pessoa está tão envolvida naquilo que ela vai passando batido, não percebe o quanto aquilo está afetando ela. Né? Agora, na medida que a pessoa é capaz de produzir sintomas, ela tem uma chance. Né? Ela tem uma chance. Agora, aí a gente também já se depara, só mais um, a gente já se depara com uma outra normose, que é a normose medicamentosa e farmacológica. Né? Por quê? A pessoa Travou. Luiz travou? Travou tudo ou travou só o Luiz? Dê um ok para ver o que aconteceu. Se vocês estiverem me escutando e me vendo... para tirar o sintoma. Né? De novo, como a gente já falou, nada contra o uso da medicação em momentos apropriados, com acompanhamento, que é, em muitos momentos, essencial. Mas é a questão de não parar para perceber o contexto todo. Né? De não pegar aquele momento e querer continuar, mas reduzindo ou os sintomas, né? Se adaptando novamente, colocando uma adaptação novamente ao que se é esperado. Né? Luiz, a normose, e acaba que assim, eu vou pegar comigo como parâmetro. Durante um certo tempo da minha vida, eu fiz muitas atividades porque eu nunca tinha percebido que eu tinha outras opções. Eu nunca tinha percebido que eu tinha a opção de negar, de dizer sim, de dizer não, de escolher não fazer nesse horário. Eu achava que eu tinha que produzir, que eu tinha que fazer. Inclusive, eu achava que eu tinha que fazer uma atividade física. Eu achava que eu tinha, a gente até conversou isso já, eu achava que eu tinha que jogar futebol.
eu tenho que jogar futebol toda semana, porque eu nasci, desde que eu me entendo por gente, eu tenho que. E aí minha dúvida é, a normose pode vir de algo bom? Por exemplo, futebol é algo legal, é algo bacana, assim, é algo, pô, atividade física, amigos, lá, lá. Mas esse piloto automático me gerou uma normose, por exemplo, para o futebol? É possível isso? É possível, porque às vezes a normose ela tem um aspecto cultural também, né? Então, de novo, é o mesmo elemento, né, da consciência e da conexão consigo mesmo, né? Porque em algum momento aquela prática, no seu caso, no seu exemplo pessoal, o futebol, era algo que te trazia uma fonte de prazer, que era algo que você queria, e de repente você, pelo que eu entendi, né? Você de repente já estava ali fazendo porque você tinha que fazer, né? E, né? Então aí isso já perde a conexão com o que você está escolhendo, o que você quer fazer, né? E você faz porque todo mundo faz, né? O exemplo que você deu, o futebol, no nosso aspecto cultural do nosso país, por exemplo, é algo, né, bastante normal e inclusive esperado, né? Que todo Sim. homem saiba e goste de jogar futebol, né? Inclusive eu já pude escutar relatos de muitos homens que não gostavam de futebol, por exemplo, quando eram crianças, Uhum. né? E eram, Mas de alguma forma, né, discriminados e, enfim, rolava aquele bullying, que antes não tinha essa palavra, mas então, para você ver como é sutil mesmo esse funcionamento dessa normalidade, né, do que se é esperado, de como isso vai oprimindo e vai moldando as pessoas. Né? E que se a pessoa sim, não tiver a oportunidade de questionar isso, de olhar para si mesmo, ela vai indo. É a cultura do rebanho, é a cultura do gado. Ela vai indo pela maioria, vai indo pelo movimento e perde o contato consigo mesmo, né? E, sim. enfim. A professora Luciana Galvão, numa live que ela fez com o Gun semana passada, atrasada, não sei, ela falou que a alienação em manada. É um bolo que vai muita gente de uma vez só. Enquanto a conscientização ela é individual. Então, para sair desse processo de automático que culturalmente ou que a família ensinou, ou que os amigos fazem, efetivamente precisa dessa consciência. Maravilha. Olha que interessante, eu estava refletindo aqui. Muitas vezes, eu vou dizer por mim, muitas vezes eu pego um caminho, eu pego sempre o mesmo caminho para o escritório. Eu saio de casa e pego o mesmo caminho para o escritório. E eu vou no automático. Eu vou completamente no automático. Tem dias que me pergunto, inclusive, se eu parei em determinado pardal ou não. Eu não lembro se eu parei ou não. Freiei no pardal ou não. Ou seja, e por quê? E aí eu vou explicar o meu. Eu estou sempre escutando algo, sempre um podcast ou algo assim. Ou seja, eu não faço só atividade de dirigir. Ou seja, de prestar atenção no caminho e etc. Eu vou escutando o podcast e, digamos, gritando com aquele podcast ali. Ou seja, eu não vejo o que está na minha frente direito. Assim. Né? A gente não vê, eu vejo, mas eu não enxergo, não tenho noção precisa daquilo. Isso para mim, me soa muito com essa ideia de produtividade, de excesso de produtividade, de fazer tudo no automático. Aí a Carita, meu nutricionista também, que você conhece, ela tá aqui. Eu já me peguei demais também, por exemplo, comendo. Comendo e escutando algo. Quando eu terminava de comer, eu não sabia o gosto do que eu tinha comido. Porque eu estava querendo produzir demais. Uhum. É mais ou menos essa ideia de querer, de estar sempre no piloto automático em prol da produtividade, de fazer muitas atividades ao mesmo tempo. E aí encaixa muito com a Carol, que acabou de entrar aqui, a Carol Ciani, que a gente conversou no dia sobre Mindfulness, que é essa ausência dessa pausa e compreensão do que está acontecendo. Assim. Tem a ver esse excesso de atividades? Então, sim, pode ter a ver. Como eu estava falando, essa questão da produtividade, do ritmo acelerado de vida, de ter que produzir aquela máxima, né, de tempo é dinheiro, né, e aí coloca todo mundo nesse desespero, né, de produção, enfim, isso é uma normose, tá? Não que esse conceito,
né, é uma normose. Não que a normose, que toda e qualquer normose seja isso, entendeu? Claro. Mas com certeza, esse comportamento, essa atitude automática, inconsciente, de ir seguindo o que é esperado, porque essa produtividade, né, é o que é esperado. Muitas vezes, hoje em dia, é o que dá sentido à vida, né, de muitas pessoas. A gente, desde muito cedo, a gente é educado para passar no vestibular, né? Uma vez eu vi num outdoor no meio da rua uma propaganda de uma escola de ensino, do ensino básico, né? De crianças, falando, já preparando o seu filho para passar no vestibular. Crianças de 5, 6 anos de idade, né? Então você vê como que essa ideia, né, do resultado, da produtividade, do resultado que você vai ter, ele já está inserido ali bem desde muito cedo, né? Não se está falando mais ali de qualidades humanas que precisam ser desenvolvidas, né? Como se relacionar, como, né, de aprendizados, do aprendizado emocional, da inteligência emocional. Não. Desde 5, 6 anos, a meta é passe no vestibular. Né? Então, isso é um exemplo dessa normose da produtividade. Né? A gente Agora, perde a noção, Luiz. uma outra normose, porque você mencionou, que a gente pode Uhum. pensar, é a normose alimentar. Né? Então, a gente entra de repente, o que é normal hoje em dia? Né? Ainda bem que essas coisas estão mudando. Né? A gente está num período de transição. Esse período que a gente tá vivendo, né, de quarentena, do coronavírus, é um período que está trazendo muito essa possibilidade de reflexão sobre esses padrões. Né? Mas é muito comum ainda você se alimentar de produtos industrializados, de fast food, né? É, e hoje em dia já existem muitos estudos que comprovam que esse tipo de alimentação prejudica a saúde. Né? Então, está exatamente dentro do conceito do que a gente estava falando, que é a normose. Né? Você um comportamento, uma atitude por senso comum, né? Por consenso, tida como normal, mas que traz doença, que prejudica a saúde. Né? Por exemplo, a gente dá esse exemplo da normose alimentar que você citou rapidamente. Né? Luiz, você tá falando, tá me vindo tanta pergunta para fazer, eu vou tentar segurar uma de cada vez. Vamos lá. Pelo que você falou e pelo que eu estou recebendo, me parece que quando a gente está nesse processo de excesso de produtividade, a gente perde sentimentos. Ou a gente perde a capacidade de identificar sentimentos. Faz sentido? Mas, sim, faz sentido, porque esse excesso, né, de produtividade, toda essa hiperativação, né, esse foco, né, em produzir, e essa correria, né, que as pessoas entram, que entramos, né, em algum momento na nossa vida, ela nos leva a uma desconexão com a gente mesmo. Né? Então, porque você fica muito, como eu dei o exemplo, você fica muito para o resultado, né? Para onde você quer chegar. E você perde a noção do processo, né? Do processo, do que está acontecendo. E aí o foco é Sim. lá na frente, é só no resultado que você vai obter. É por isso que também é muito comum, como a gente falou, a pessoa às vezes começa a sentir alguma coisa, ela vai tomar lá um remedinho para ficar de boa e poder continuar até atingir o resultado. Né? Tomar café também, eu não tomo. Tomar café para poder continuar acelerado e produzindo. Também pode ser. Então, acho que o principal, né, eu vou voltar naquilo que eu falei, é a consciência. Né? Legal. Se você está consciente do que você está consumindo, por exemplo, do que você está ingerindo, né, o café, se você sabe por que você está fazendo, qual o horário, né,
Tem pessoas que vão percebendo, né? A pessoa pode perceber, pô, até tal hora eu posso tomar um cafezinho, que aquilo vai me dar um ânimo, vai me dar uma energia, eu vou produzir e depois, ok, eu vou chegar em casa e vou conseguir dormir. Passou daquela hora, se eu tomar, eu vou ter insônia, né? Então a pessoa começa a perceber. Então esse é um processo de consciência, de autopercepção, né? Então, e aí ela pode se informar, os benefícios, os malefícios do café, perceber como que o café, né, pegando esse exemplo, Aham. reage no corpo dela, especificamente, como ela se sente, né? Tem pessoas que têm taquicardia e que aquilo dá um nível de ansiedade, né? Então, enfim, Eu estava conversando com uma amiga minha que é médica outro dia, dando esse gancho com o que você disse. Ela falou, Diogo, as pessoas hoje em dia acham normal ter uma dor de estômago. Tipo assim, quando as pessoas chegam no consultório para mim, elas já estão com dor de estômago já tem 3, 4 anos. Ah, eu vim lidando, eu tomava um remédio aqui, eu tomava um remédio ali, e eu ia lidando com isso. E assim, ia. E perde eu acredito, e falando por mim, como é que foi minha vida até hoje, eu acredito que eu perdi a sensibilidade. A sensibilidade e a sensitividade nessa aceleração. Porque, para mim, a produção e o excesso de produtividade era tipo droga. E a gente trabalha isso, eu trabalho isso contigo há 3 anos já. Quando eu produzia, quando eu acelerava e etc., parecia que eu estava injetando algo em mim. Assim. Dava aquela sensação de prazer. E aí, quando pega alguém, aí é muito engraçado, às vezes as pessoas me perguntam assim, pô, Diogo, como é que você desacelera? Você desacelera? Respirando, pausando, meditando, enfim, várias formas, a gente até conversou isso aqui já. Ela só assim, mas eu não consigo. Eu não consigo pausar. Eu não consigo sair desse piloto automático. O que faz com uma pessoa dessa, Luiz, que está com a aceleração e com a produção como se fosse droga? então, aí, primeira pergunta, né, talvez eu faria para uma pessoa que falasse assim, eu ia perguntar, mas você quer? Né? Opa. Porque é importante isso, né? Perguntar se a pessoa realmente quer. Você quer mesmo? Né? Você já tem consciência das consequências que esse comportamento, esse padrão de comportamento, de atitude, está trazendo para a sua vida? Né? Porque às vezes também a pessoa está falando que quer desacelerar porque ela ouviu dizer que é melhor desacelerar. Mas ela ainda não conseguiu perceber na experiência dela se aquilo está fazendo mal para ela ou não, né? E aí, então, eu iria, acho que por aí, eu iria por aí, né? Para a pessoa poder realmente perceber se é algo que ela quer, né? E Primeiro saber por se que ela ela quer. quer. E aí, se sim, se a pessoa já percebeu que aquilo não está sendo legal, está trazendo consequências, né? Ela está tendo ansiedade, muita angústia, está trazendo dificuldades para ela no relacionamento com as pessoas próximas. Então, se ela já começa a ter consciência dessas consequências negativas que está trazendo para a vida dela, aí ok, aí chega nesse ponto. Então, o que eu faço agora? Né? Aí é um autoestudo, uma experimentação, porque às vezes o que vai funcionar para você, o que vai funcionar para mim, para outra pessoa não vai funcionar. Mas com certeza, se ela realmente quiser, se ela já tiver tomado consciência, ela vai poder investir nisso. Né? Pode ser que ela Tá. não ache da noite para o dia, que ela não consiga encontrar, né, essa ferramenta que vai ajudá-la da noite para o dia, que ela não consiga mudar isso da noite para o dia, mas ela vai ter mais chance de se engajar nesse processo, né, de transformação. Né? Porque agora ela tem consciência, ela faz sentido para ela. Porque é como se você fosse uma parteira, você não tem como parir quem não tá grávido, né? Quem não tá afim ali de entrar nesse processo, É, como é que você é vai uma querer que boa, a pessoa... é uma boa metáfora, eu acho, essa, né? Se a pessoa não tá grávida, não tem como parir, né? Então ela tem que ficar grávida primeiro, né? E o grávida, nesse Perfeito. caso, é essa consciência, é ficar grávido dessa consciência. Uma boa metáfora, né? Esse parto.
né, de uma nova Eu peguei, consciência. eu peguei isso aí, eu tô usando algum filósofo aí que foi citado pelo Luciano Galvão também. Ah, tá. Legal. Olha só, eu só fazer um comentário rápido. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, vai perguntando, vai botando aí os comentários, e depois no final a gente vai responder todas as perguntas, como a gente sempre faz. Pegando o gancho dos comentários aqui, da Natália, da Carol, me vem uma reflexão, que é a seguinte: é possível diminuir a aceleração, pausar mais e, consequentemente, ser mais produtivo? Ah, eu acredito que sim, né? Com certeza, porque até porque você desenvolvendo essa possibilidade da pausa, né, da conexão, talvez você consiga se conectar e direcionar para aquilo que realmente te importa, para aquilo que realmente é importante na sua vida. Ao invés de sair fazendo um monte de coisa e vai atropelando, quando você consegue esse equilíbrio, né? E aí acho que vale a pena só um parênteses lembrar que cada pessoa é única, né? Então, às vezes eu vou ter um ritmo, né? O meu ritmo de produção equilibrado é um, às vezes o seu ritmo de produção é equilibrado é outro. Então isso é muito também de cada um, né? Mas a pessoa que consegue, né, desenvolver, acho que quando a pessoa realmente consegue criar essa possibilidade de pausa, como você colocou, ela se conecta mais com aquilo que faz sentido, né? E aí, inclusive, quando você se dedica a algo que começa a ter um sentido maior para você, uma profundidade, uma conexão com um chamado mais profundo dentro de você, a chance de você se engajar mais naquilo, de você fazer aquilo com prazer, é muito maior, né? E aí eu até me lembro de algo que eu escutei de uma pessoa que compartilhou comigo esse conhecimento de uma metodologia é, que é o Design Thinking, né, que trouxe essa perspectiva de que se não for gostoso, né, se não tiver prazer, não é sustentável, né? Eu acho isso maravilhoso, né? Então, se você está fazendo algo que aquilo não é prazeroso, você até consegue fazer durante um tempo, pagando o preço ali, mas aquilo não vai ser sustentável. Vai chegar um momento, às vezes pode demorar, mas vai chegar um momento que você vai quebrar, né? Agora, se aquilo tem prazer, se aquilo tem satisfação, se aquilo tem sentido, e aí eu acho que esse é o principal. Se aquilo tem sentido para você, se aquilo tem conexão, se aquilo tem coração, aí, meu amigo, aí você vai longe. Veja se encaixa aqui. Eu acho que se a gente. Eu acho mesmo, é achismo. Se a gente conseguir entender e compreender que estamos acelerados demais, a gente consegue ser mais produtivo. E uma palavra que para mim me soou muito, bateu forte aqui: eficiente e efetivo. Porque, e eu estava até acompanhando a equipe aqui, percebendo alguns erros, algumas falhas em algumas atividades. E de atenção, simples. E eu percebi que era muito da aceleração. Preciso fazer preciso fazer muitas atividades. Nesse momento de fazer muitas atividades, eu falhas. Pela atenção, pela falta de foco. Esse parece que não respira e, consequentemente, falta ar em algum momento, falta na entrega, na efetividade, na eficiência daquilo que você está fazendo. Uhum. Na efetividade e na afetividade, né? Opa! Porque não é? Porque quando você está envolvido com alguma atividade que faz sentido para você, né? Ou seja, assim, que tem coração, que você está ali envolvido, entregue, como você falou, Uhum. você se engaja, então você vai ser, né, efetivo, mas aquilo também tem sentimento, é vivo, né? É vivo, então é afetivo também. Então, inclusive a qualidade das relações que você vai estabelecer ali naquilo que você está fazendo, tudo aquilo vai ficar Lindo? mais vivo, né? Vai ficar mais vivo, mais pulsante, né? Porque
Então, essa possibilidade de aliar, né, efetividade e afetividade. E aí a gente rompe com essa normose da efetividade, da produtividade. Né? Porque aí a gente percebe que a questão não é só ser efetivo, não é só ser produtivo e efetivo. Ok, é importante, é uma parte importante, né? A gente ser produtivo, efetivo naquilo que você se dedica. Mas será que isso é o bastante? Né? Será que é só isso que importa? Né? E aí vem essa outra possibilidade de você incluir aí a afetividade, né? O coração, o envolvimento, né? O brilho, o pulso da vida, né? Eu amo isso que você falou, essas duas palavras, e eu acho que a gente já deve ter trocado isso em algum momento nos nossos bate-papos, afetividade e efetividade, porque isso eu passo muito para as equipes que eu acompanho, que estão comigo, as pessoas que estão do meu lado. Porque quando há esse excesso de produtividade, esse excesso de aceleração, perde-se a afetividade, perde-se a efetividade e acha que está sendo produtivo. Por que na minha visão, perde a afetividade? A afetividade Como é que é? perde muito sentimento. Por exemplo, eu digo, vamos trabalhar em um ambiente mais, digamos, de trabalho, profissional. O teu chefe, o teu líder, alguém que trabalha contigo, ele chega ali, ele pergunta, aquele trabalho foi feito? Não pergunta como é que você tá, não pergunta como é que foi seu dia, não pergunta se você tá bem, não pergunta se é um dia bom. Consequentemente, busca-se a produção. Quando a pessoa recebe isso, ela fala, não quer nem saber como é que eu tô. Talvez na hora dela responder essa demanda, ela não responda também. Ou seja, a busca por produtividade, por efetividade, sem afetividade, prejudica a efetividade. E, ao mesmo tempo, aqueles momentos, aqueles relacionamentos tão somente afetivos, perde-se a efetividade também, porque é muito afetivo, por exemplo, profissionalmente. Estamos muito amigos, então quando é amigo demais você não consegue pedir nada, você não consegue cobrar, você não consegue pressionar para ver se algo foi feito ou não, porque não tem efetividade, tem só afetividade. Esse equilíbrio dessas duas palavras, para mim, lindo, e tem tudo a ver com comunicação. Tudo a ver com comunicação. Tudo a Tudo ver. a ver com comunicação. E tudo a ver com essa mudança de paradigma, né? Com essa mudança que eu sinto que esse momento que a gente está vivendo traz como Uhum. possibilidade. Né? É, né, eu falei um pouquinho mais cedo, eu falei dessa normose, que poderia utilizar essa expressão, talvez, de uma normose estrutural, né? Que é exatamente a gente viver como normal, né? A partir de Sim. um consenso social como normal, a ideia e o sentimento, né? Ou seja, o sentir-se separado e independente uns dos outros e da natureza e do meio ambiente. É isso que Calma, fala mais. Fala O mais. Pierre Weil chamou isso de fantasia da separatividade. Né? É, vou repetir, é essa ideia, esse sentimento, né, onde você se sente separado e independente uns dos outros e da natureza, do meio ambiente. Né? Perfeito. E talvez isso seja a fonte. Na verdade, o Pierre traz isso, né, como sendo uma grande fonte de sofrimento, né, e de conflitos que a gente vive, tanto com nós mesmos, com os outros e com a natureza. Né? E é interessante a gente perceber, né, pelo menos algo que me veio, assim, que eu acho que vale a pena a gente abordar aqui, que esse momento, então aí vem esse coronavírus, né, e mostra para a gente, de uma forma muito dramática, mas também muito concreta, né, dentro mesmo de um aspecto da materialidade do nosso corpo, como o que acontece lá do outro lado do mundo influencia a todos nós. Né? Porque, afinal de contas, a gente respira o mesmo ar. A gente respira o mesmo ar. Né? A gente Uhum. pisa, né? A gente pisa o mesmo solo. Para além
para além das fronteiras, né, de países, é o mesmo solo. Né? A gente pertence a esse planeta Terra. Né? E Luiz, aí, é como se a gente entrasse numa bolha, nesse momento de romance, a gente meio que entra numa bolha, na nossa numa própria bolha, bolha, a separando. gente tem é como, né, usando a metáfora oriental, né, do hinduísmo, do yoga, é um véu, né, é como um véu, né, que a gente não consegue ver além disso. Né? Então a gente se vê, como eu estava falando, a gente se vê separado uns dos outros. Então a gente acredita que o que acontece com você não me interfere. Né? E a gente vive assim. E isso é muito forte, isso é muito enraizado. Inclusive eu falando aqui pode até parecer uma viagem. Mas aí, Sim. eu trago para o que está acontecendo agora. Para a gente olhar para o que está acontecendo agora. Porque não é isso que está acontecendo? Né, quando os primeiros sinais não aconteceram, não foi lá do outro, as primeiras notícias, pelo menos quando se tornou público, não era lá do outro lado do mundo, e de repente está no mundo inteiro. Né? Porque o que acontece lá interfere nas nossas vidas. Né? Seja isso mais visível ou menos visível, mas está acontecendo. E eu acho que isso tudo que está acontecendo nesse momento está trazendo essa oportunidade. Está trazendo essa oportunidade para a gente olhar para isso. Que o que acontece com o outro é importante, porque também vai acontecer comigo, porque também interfere, influencia. Existe uma interdependência. Uma interdependência. Sim. A sua fala me lembra até o texto que eu fiz da Páscoa, de que a gente somos todos um só. É muito difícil algo não me afetar. E nesse momento é muito engraçado quando você fala dessa bolha, é como se fosse uma bolha, eu recebo como se fosse uma bolha, eu vivo dentro da minha bolha, assim, o que acontece fora não me interfere, não me afeta, e eu também vou viver a minha bolha, assim, se o outro está na miséria e isso não me afeta, eu vou viver minha vida e o problema é dele. O problema não tem nada a ver com isso. O problema é dele, o problema é dela. E isso me lembra muito, sabe o quê? Quando a gente pergunta para alguém como é que está o trabalho, pouquíssimas pessoas vão dizer: ah, não, tô tranquilo, tô adorando o que eu tô fazendo. Todo mundo vai responder uma correria. Todo mundo responde isso. Parece que habitualmente é bom dizer isso. Tá uma correria aqui que tá maravilhosa. É muito louco isso. É bom ter correria, é bom estar nessa aceleração, é bom estar nesse excesso de produtividade. Isso faz bem. E vem outra reflexão dessa ideia de como a gente acha que a gente está separado. Tem um colega aí conhecido que, vez ou outra, ele estava chamando para jogar futebol. Na quarentena, tudo isso acontecendo. Por algum acaso, ou algo aconteceu, algum familiar ou próximo dele foi acometido aí e fez a passagem. Morreu. E aí ele veio fazer uma reflexão de que, nossa, eu, assim, pedir desculpa pro pessoal, pedir desculpa, perdoar pelo que tá fazendo. Ou seja, ele até agora, até bater na porta dele, tipo assim, chacoalhar e falar, ó, vai te afetar. Não é só do outro lado, é contigo. Não percebe. Não percebe. Tem algo, Infelizmente eu isso é tenho muito uma comum. pergunta muito maluca, mas tem algo que a gente possa fazer para tirar as pessoas da normose? Ou para ajudar, ou para mostrar, ou para, sei lá. Além da live, por exemplo. Além do quê? Além do Além da quê? live que a gente está Ah, fazendo. além da live. Então, para tirar a pessoa da normose, né? Eu vou de novo voltar no que a gente falou num outro bate-papo. Eu acho que o primeiro passo é com a gente mesmo, né? De novo, eu acho que é difícil a gente querer tirar o outro, né? É como o exemplo que você trouxe anteriormente. A primeira pergunta é: você quer? Faz sentido para você? Porque não, né, também como é que eu vou querer tirar o outro da normose se ele não está querendo, né? Talvez essa pessoa que você estava trazendo, talvez alguém tenha falado para ele: pô, cara, tá maluco? Não sei o que, a gente está em plena quarentena, não sei o que, para com esse papo aí, não sei. Talvez alguém tenha falado, não sei.
Agora, será que ele tinha condições de escutar naquele momento? Né? Talvez ele precisou passar por aquela experiência para poder, então, perceber alguma coisa. Então, é muito difícil a gente querer tirar o outro. Né? Eu acho que o principal que a gente pode fazer é cuidar, né? Perceber, trazer para a consciência as nossas normoses, porque nenhum de nós está livre dessa normose, tá? Nenhum de nós está livre dessa doença. É como De um jeito. vírus, é como um vírus invisível, tá? Que está aí e contagia todos nós. Então, o primeiro passo é a gente tomar consciência da nossa normose, fazer o nosso trabalho pessoal, o nosso dever de casa, né? Para que, por meio da relação, por meio de uma transparência, né? De uma mudança, de uma outra perspectiva, quem sabe você consegue inspirar alguém em algum momento. Mas isso, se a pessoa estiver pronta também. Se a pessoa estiver Claro. pronta, se ela tiver com um mínimo de abertura. Então, é, o, o Roberto, né, o Roberto Crema, ele tem uma frase, né, que ele já traz desde os primeiros livros que ele escreveu, que é: ninguém muda ninguém, ninguém muda sozinho. Né? Nós mudamos, nós nos transformamos no encontro. Né? Então não tem como você querer mudar o outro. Né? É a partir da relação, é a partir do encontro que essa mudança é possível. Mas se você tiver logrado isso minimamente em você. Né? E aí, quem sabe, no encontro com o outro, isso possa acontecer. Rapaz, entrou outro Luiz Carlos Pontual aqui? Não é possível. Sério? Sério? Entrou outro. Luiz, Legal. Tem vamos. um Ah, primo distante, acho que é de Recife, que tem o mesmo nome. Tem um tio também homônimo. daqui de Brasília também, mas eu acho que não foi Mas ele, não sei. vamos para as perguntas aqui e, eventualmente, se vier novas perguntas, a gente responde, senão a gente depois caminha para o fechamento. Tá bem. Carol perguntou: normose, então, meio que tentando concluir. É quando algo se torna excessivo e passa a prejudicar a saúde mental ou física, ou e física? Não, então, vamos lá. Normose é a patologia da normalidade. Tá? Então, Tá. todo comportamento ou atitude, né, comportamento e atitude, que é por consenso social entendido e tido como normal, né, Uhum. só que traz sofrimento, doença ou, dependendo do grau, até a morte. Né? Então, é Aí, todo comportamento, no momento, atitude pode ser tido como depois. normal que traz algum tipo de mal-estar para a pessoa. Oi? Aí o mal-estar pode ser no momento ou pode ser depois. Pode ser um Sim, acúmulo. sim, é algo que Somatização que faz a gente chama. mal, que traz um sofrimento, que traz uma doença, né, Uhum. para as pessoas. Né? Então, é bem isso a normose. Então, o excesso de alguma coisa pode fazer parte de um comportamento normótico, vamos dizer assim. Entendeu? Perfeito, Né? Normalmente está perfeito. muito relacionado a esse desequilíbrio. Mas a definição mesmo de normose como patologia da normalidade é essa. Então, atitude e comportamento por meio de consenso entendido como normal, que traz sofrimento, doença ou morte para as pessoas, para a sociedade. Isso que faz com que a gente não se espante, por exemplo, com alguém catando lixo na lixeira da nossa frente? Essa Então, patologia? também pode ser, né? Aí é um pouco, a gente teria que olhar com um pouquinho mais de cuidado, porque pode ser, afinal de contas, existe uma normose que uma, uma normose materialista, né, que desumaniza as pessoas. Então, de repente, você Certo. não vê mais pessoas, né, você vê ali, né, você não vê, né, você não tem mais o olhar. É normal uma pessoa, passa a ser normal uma pessoa estar mexendo no lixo, não ter o que comer, uma pessoa viver sem ter o que comer.
né? Isso nunca poderia ser normal, mas de repente a gente vive numa sociedade onde isso passa a ser normal, né? E aí isso vai gerando uma insensibilidade, né? Agora, essa insensibilidade, ela pode ser também, às vezes, uma defesa, né? Uma defesa, como uma deflexão, né? Porque às vezes entrar em contato com aquilo é tão forte num nível, né, humano, ver uma pessoa que está ali mexendo no lixo para ter o que comer, que a pessoa ela se desensibiliza para não sentir aquilo, ela deflete, né? Como uma defesa mesmo, né? Um bloqueio, Ela fica na é um bloqueio de impotência. contato, ela não consegue fazer contato com aquela pessoa, né? Muitas vezes ela sente um medo, né, de sentir, aí às vezes vem uma impotência, né, esse sentimento de impotência, de não poder fazer nada, né? E às vezes pode vir também um desejo, né, de salvar o mundo, né, que a Sim. gente poderia chamar de uma prepotência de querer salvar o mundo, né? E aí a gente pode pensar numa possibilidade da pessoa nem ficar na impotência e nem cair na prepotência, né, de querer salvar o mundo, porque, né, mas de buscar a potência, de buscar esse equilíbrio e ver o que ela pode fazer, o que é possível para ela, né? E aí cada um vai ter vai ver o que é possível para si. Às vezes a pessoa pode ir lá e dar um prato de comida, né? Eu já escutei um relato que me tocou profundamente, né? A pessoa que foi, sentou, conversou, né, com a pessoa que estava morando na rua, criou mesmo uma relação, levou essa pessoa para casa, deu um banho, deu uma alimentação ali e se propôs a ajudar ela a arrumar um emprego, enfim, criou ali um vínculo muito pessoal com uma pessoa, né? Ela não tentou fazer isso com todos as pessoas que vivem na rua, mas aquela pessoa, por algum motivo, ela se conectou, ela se permitiu, né? Eu achei muito emocionante quando eu escutei esse relato, né? Está me Às batendo vezes, muito ponto aqui, uma normose sendo algo de perda de sensibilidade, perda de sentimento. A pessoa perde o sentimento, inclusive, de prazer pelo que ela está fazendo. com certeza, essa pode ser uma característica de uma pessoa que está, de todos nós, quando estamos sofrendo da normose, né? Eu, algum tempo atrás, estava muito comum filmes, jogos, né? Até vendo pelo meu filho, de zumbis, né? Essa metáfora do zumbi é um pouco desse normótico que nos habita e que está presente por aí. É um morto-vivo, né? A pessoa vive num estado, como uma hipnose coletiva, né? Quando a gente entra nessa hipnose coletiva e a gente realmente se desconecta dos sentimentos, vive muito no automático, se distancia da presença, né? Que envolve os sentimentos, as emoções, né? Sim, com certeza. A Carol, outra Carol, Carolciane, perguntou: Luiz, qual você julga ser a pior normose? Então, eu acho que a normose que eu falei, né, que eu citei o Pierre falando da fantasia da separatividade, não sei se eu diria que ela é a pior, mas é essa sensação de que é uma normose geral, né? Que como ela dá origem a todas as outras. Porque a partir dessa fantasia de que estamos separados dos outros Sim, e do mundo, da natureza, a gente pode falar numa normose alimentar, numa normose ambiental, né? A normose ambiental ela é gravíssima hoje em dia, né? sim, Hoje em dia é normal você chegar e devastar um espaço de natureza é, nativa, né? Seja o cerrado, seja a floresta, seja a Mata Atlântica. Não, chega, devasta, faz dali né, uma produção de monocultura ou coloca pasto. É normal, todo mundo faz isso, né?
E o que está acontecendo? Quer ver o normal, Né? que é super normal? A gente achar bituca de cigarro no chão. É super normal. Você se espanta com isso hoje em dia? Eu não me espanto mais. Não, eu me espanto. Toda vez que eu vejo, Eu não me eu espanto. acho, eu acho um absurdo. Toda vez que eu vejo uma bituca Mas jogada, você ou consegue às enxergar? Eu nem vezes, enxergo mais. Eu nem enxergo mais. Nem vejo é, mais. Tipo assim, eu passo o olho, mas eu não enxergo mais. é, E todo dia eu vejo isso. a mim particularmente chama muita atenção quando eu vejo, né? É igual quando eu vejo também aquela cena de alguém jogando alguma coisa pela janela do carro. Aquilo ali, para mim, é um impacto, assim, eu falo, caramba, como, né? Como? É como se a pessoa tivesse ali na casa dela, terminasse de tomar ali a sua cerveja e joga a latinha no chão da casa e assim fica lá, né? Mas, enfim, é esse nível de desconexão, né? Então, falar de uma normose, da pior normose, são muitas, né? Eu diria que a normose ambiental é uma das mais graves atualmente, mas eu ressaltaria essa estrutural, essa normose geral mais ampla, que é essa fantasia da separatividade. A gente vive como sendo independente uns dos outros e da natureza. Então, eu posso chegar e destruir tudo aqui, que isso não vai afetar a minha vida. Olha só a, a desconexão, né, com essa É muito doido. interdependência. O Ravi, que é meu fisioterapeuta, ele comentou aqui embaixo, ele falou que, puxando o gancho para os fisioterapeutas, né? As pessoas acham normal sentir dor no corpo. É normal. Ninguém se Uhum. espanta. É normal estar com a dor nas costas, é normal estar com a dor na lombar, é normal estar com a dor na coxa, é normal estar com a dor no pé. É normal. Toma um Ninguém. analgésico, né? Toma um É, analgésico. perfeito. Vamos. É. Ixi, acho que tá estourando o tempo. Vamos lá, para a Tá última pergunta, eu estourando acho. já? Tamo, Eita, acho que sim. 1 minuto, acho. Quê? Acho que é 1 minuto que falta. Eu também. É, as normoses são diferentes, podem ser diferentes dependendo do tipo de cultura, então. Sim, pode ser. Tem essas normoses, essa normose mais sistêmica, né, que a gente pode falar, sistêmica, paradigmática, mas também tem normoses específicas de cada cultura. Com certeza isso acontece. Regionais, Vamos a para a gente pode última aqui. pensar em normoses regionais, né, uma região que tem É, determinado hábito, determinado comportamento, né, enfim, que é prejudicial. 30 segundos. Pois é. Carol, a gente responde no privado. A fantasia de separatividade, depois a gente responde essa. Luiz, agradeço Tá. demais. Essa Valeu, faltou, Diogo. assim, faltou tempo demais para a gente bater papo. Pois é, nem vi passando. Nem vi que Também. passou. Agradeço, Valeu, querido. Luiz. Obrigado, viu? Valeu, Obrigado aí todo pessoal. mundo. Ravi, Foi foi legal poder muito. compartilhar de novo.